Muito bem, estamos de volta aqui na Hora News, agora meio-dia e 32 minutos, 33 minutos pelo horário de Brasília. Você está vendo imagens direto da capital federal. Daqui a pouquinho, segundo informações que nós recebemos dos bastidores, Emmanuel Macron, presidente da França, vai ser recebido com honras militares. Olha aí o comboio que recebe o presidente francês. Essa pompa toda também não é para menos. Olha que curioso. A França foi o primeiro país a legalizar, a aceitar a independência brasileira, ou seja, nós temos relações comerciais de muitos e muitos séculos. Então é fundamental essa aproximação entre os dois países. Tanto que a França ocupa como o terceiro maior investidor no Brasil, isso pelo critério de controlador final, com aproximadamente 38 bilhões de dólares investidos aqui no nosso país. Em 2023, o comércio bilateral entre os países ficou próximo de 8 bilhões de dólares, com quase 3 bilhões de dólares em exportações brasileiras, ou seja, uma visita muito importante, fundamental estreitar esses laços. Uma outra curiosidade que chama a atenção é que essa é a primeira visita de Emmanuel Macron desde que ele assumiu o governo francês em 2017 a um país da América Latina. Ele que tem se aproximado do governo Lula, principalmente por uma das bandeiras que nós sabemos do francês, é a questão do meio ambiente. Macron chegou ao Brasil na segunda-feira e fez uma série de visitas até chegar hoje em Brasília. Falando do dia em Brasília, daqui a pouco eu falo mais do que ele fez. Falando do dia de hoje, ele tem reuniões políticas. Ele vai ser recebido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a partir daí vão começar várias reuniões. Tudo indica que o presidente francês está dentro deste carro preto que você está vendo nas imagens. Nós vamos acompanhando em tempo real. E toda essa pompa e esse encontro entre as autoridades devem ser firmados vários acordos bilaterais. Aproximadamente 30 atos vão ser assinados e aí entre acordos e memorandos de entendimento. Um deles, por exemplo, renova muito bem. É isso, presidente Emmanuel Macron chegando em Brasília, ele que está sendo recebido por autoridades e também membros do governo federal. Ele está passando uns dias aqui e fechando esses acordos. Como eu estava dizendo, um deles é renovar o plano de parceria estratégica entre os dois países. Há documentos em várias áreas que vão ser negociados entre Macron e Lula, como, por exemplo, inteligência artificial, saúde, defesa e educação. Ainda num contexto de investimento francês, o governo francês deve anunciar investimentos num centro de imunologia no Ceará, numa parceria do Instituto e da Fundação Fiocruz com o Instituto Pasteur. Aí, na sequência, depois dessa reunião, o Macron vai ter um almoço ali no Itamaraty. Além desses acordos, os dois presidentes devem discutir assuntos globais. Nós sabemos muito bem, o presidente Lula fez várias viagens por todo o mundo e um dos temas que ele aborda, um dos temas que ele fala muito e bate na tecla é a guerra na Ucrânia. Isso vai ser debatido. Também a situação no Haiti, que é um país muito perto aqui do Brasil e está sofrendo com a violência. É muito complexo. É importante que grandes potências como França e Brasil se unam para essas pautas, inclusive do Haiti, que está sofrendo com essa questão da violência. Mas o presidente Emmanuel Macron também veio com interesse no nosso Brasil. Ele foi para Belém, principalmente por conta da COP30, onde vai ser realizada lá. E durante a visita, na parte de cima do nosso país, vamos dizer assim, ele anunciou investimentos na Amazônia. Resumindo, qual que é o objetivo? Investir grana na biodiversidade, abrir a Amazônia e explorar ela de uma maneira correta, pensando na preservação do meio ambiente. Essa, inclusive, é uma das principais bandeiras de Emmanuel Macron e ele que sempre falou do Brasil. Você sabe bem, acompanhou aqui na Record News. Ele sempre deu uns pitacos, vamos dizer assim, sobre a nossa Amazônia, que é fundamental. Nós sabemos muito bem
da necessidade da preservação desse espaço, dessa mata e também das possibilidades, inclusive financeiras, de uma exploração feita com cuidado e pensando principalmente nessa biodiversidade. Um dos temas que Emmanuel Macron não deve debater, isso segundo fontes ligadas ao governo, é justamente o Mercosul, entre os negócios, entre o Mercosul e também a União Europeia. O Macron não deve discutir isso com Lula. Mas ontem ele fez algumas críticas. Basicamente, é um acordo para fomentar o comércio entre o Mercosul, que é um bloco onde o Brasil é um dos principais países, com a União Europeia. O Macron diz que o acordo precisa ser mais afinado e de acordo com a nova realidade global, que é voltada para a sustentabilidade. Então, a princípio, esse tema não vai ser abordado, mas fato é que a presença de um dos líderes mundiais, globais no Brasil, representa muito. E como o nosso país está sendo visto para o mundo. Fato é, porque essa é a primeira visita do Emmanuel Macron desde que ele assumiu em 2017 a um país da América Latina. Então não é uma visita escolhida por acaso. De fato, o Brasil é um dos principais parceiros comerciais da França e que você acompanha. Outra questão que o Emmanuel Macron veio fazer é o lançamento de um submarino, numa parceria Brasil também com França para a questão militar, aumentar a nossa frota. E durante essa cerimônia de lançamento, algumas questões foram discutidas e uma delas que eu queria chamar a sua atenção é justamente pela questão nuclear. O Brasil tem interesse em ter acesso a informações sobre a questão nuclear, justamente para se tornar um país também desenvolvido. Mas o presidente Lula disse que é um sentido não de fazer guerra, mas sim de ter a potência nacional também protegida e, de fato, o Brasil precisa, sim, de investimentos em tecnologia e sempre essas parcerias fomentam quem mais precisa, as pessoas que acabam tendo acesso a esses recursos que países europeus investem, principalmente, vamos dizer, do Fundo Amazônia, e também esses investimentos naquela região são fundamentais. Bilhões e bilhões de euros investidos. E eu queria também agora chamar a sua atenção só rapidamente para esse ritual que é o recebimento de autoridades estrangeiras aqui no nosso país. Você sempre acompanha nessas cerimônias, principalmente chegada de autoridades e também a própria posse do nosso presidente, essas cerimônias oficiais cheias de simbolismo. Eu queria chamar justamente a atenção para os Cavaleiros da Independência, os Dragões da Independência. Eles que representam muito para o nosso país, e essas situações, essas cerimônias, elas servem também para a gente ver que o nosso país é cheio de simbolismo, é uma nação rica e cheia de história. Principalmente Emmanuel Macron sendo recebido com honras militares, e são poucas pessoas que recebem isso. Você está vendo aí imagens de um bastidor do Lula. Está pertinho ali, esperando, ele está ao lado da Janja e também do nosso ministro das Relações Exteriores, ele que faz essa ponte entre os governos. Mas a gente pode perceber que o presidente está tranquilo, Parece estar em casa. Realmente, de fato ele está, mas bem leve. Uma característica do Lula, a gente acompanha principalmente em grandes eventos, é que ele está sempre tranquilo, e isso é uma facilidade dele com estrangeiros, tanto que ele viajou bastante e voltou a ter essas relações entre Brasil e outros países. Mas é interessante ver essa leveza do presidente. Para quem vai fechar acordos bilionários, é curioso, Você vê como essas relações vão se alongando. E ao lado dele também está a primeira-dama, a Janja. Mas de fato Emmanuel Macron está há 3 dias no Brasil. Primeiro foi para o norte, para a região mais em cima do nosso país, falar de sustentabilidade. COP30, investimentos na Amazônia e como as grandes potências podem preservar uma joia mundial que é a Amazônia. No segundo dia de viagem dele, ele já fez mais reuniões econômicas e também se encontrou com empresários em um fórum econômico entre França e Brasil, justamente
para discutir novos investimentos, e foi nessa ocasião onde estavam presentes o vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com Fernando Haddad. Ali, sim, foi comentada a questão do Mercosul, né, essa parceria com a União Europeia, que tem interesse para muitos empresários, de fato. E hoje, agora, E além disso, ele também lançou o submarino lá no norte. Hoje é o dia, vamos dizer, de finalizar, de concretizar essa visita do presidente francês na nossa terra, no Brasil, com esses acordos que vão ser assinados hoje. Esse momento é importante, simboliza que o Brasil está recebendo de portas abertas as autoridades. Esses são os dragões da independência. Coisa rápida, eu vou falar rapidinho. Eles foram criados por Dom João para proteger a então recém-chegada corte portuguesa, simbolizando que o Brasil recebe de braços abertos um parceiro importante. Afinal, é o terceiro parceiro econômico do Brasil. É muito dinheiro. Isso também é importante. Nós não podemos esquecer que as relações econômicas são fundamentais. E é isso que simboliza a nosso poder, vamos dizer, os protetores do nosso poder estão abrindo os caminhos para que Emmanuel Macron seja recebido, então, pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. Muito interessante essa aproximação, e nós estamos vendo que as viagens para o exterior do presidente Lula, de certo modo, vão surgindo efeitos, porque a partir do momento que você traz, olha aí, muito bem, um abraço entre os dois presidentes. A partir do momento que você tem essas potências, essas figuras do cenário internacional no nosso país, abre portas para futuros negócios e também parcerias que vão além do financeiro. Aí tem troca de conhecimento cultural, conhecimento tecnológico, educação, saúde, e é muito isso que o Brasil tem o desejo de explorar, que é justamente todo esse conhecimento de um país europeu que pode ser trazido para a nossa realidade brasileira e adaptada, então, para o nosso país. Essa imagem que você está vendo já é de dentro do Palácio do Planalto. Eles estão posando ali, ó, muito bem, foto oficial, toda aquela questão burocrática, vamos dizer assim, mas é importante porque é uma imagem simbólica. Brasil está ao lado da França. Ponto. É isso que uma imagem como essa ajuda a passar essa visão para o mundo. Não só internamente, mas para o mundo. Isso abre portas para que outras nações também possam vir. Inclusive, a gente já teve outras autoridades que vieram. Enfim, o Brasil está de volta ao cenário internacional. Quem está aqui comigo no estúdio é a Ingrid Alves, que tem mais informações. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa tarde aqui pelo Hora News. É importante a gente ressaltar que essa é a primeira visita oficial do Macron ao Brasil. Primeira vez que o presidente francês está aqui no país, encerrando agora, em Brasília, 3 dias de viagem oficial. Como você bem disse, né? Na terça-feira ele começou o tour dele, né? Pela capital do Pará, por Belém. Por que essa ida a Belém? Porque no ano que vem, né, em 2025, Belém sediará a COP30, que é um evento sobre mudanças climáticas da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, e eles discutiram assuntos como sustentabilidade, a preservação da Amazônia. Inclusive, o Macron esteve na Ilha do Cumbu, que é uma ilha que fica próximo ali à cidade de Belém, uma travessia de 2 quilômetros de barco, e é uma ilha que preserva a floresta amazônica. É um trecho de floresta amazônica ali, em frente à capital, em frente a Belém, super preservado. Ali ele esteve numa fábrica de chocolates artesanais, fez homenagem a um cacique super representativo também por essas questões indígenas. Em Belém foi discutido também, né? Foi dito que há pretensão do investimento de 1 bilhão de euros na bioeconomia da Amazônia brasileira e da Guiana Francesa, que é um território ultramarino da França, na América do Sul. Então, a França, né, o país europeu, tem um território aqui na América do Sul, que é a Guiana Francesa. E ali, então, eles passaram o dia discutindo esses assuntos e também conhecendo ali a ilha Belém, né?
por sediar a COP30 no ano que vem, e a Ilha do Cumbu, que tem produção de açaí, tem produção de cacau no meio da floresta amazônica. Isso na terça-feira. E quando a gente fala assim desse investimento de 1 bilhão de euros, o valor, né, foi anunciado nesse encontro ali em Belém. Isso na terça-feira. De lá, o Macron partiu para o Rio de Janeiro na quarta-feira. Eles foram até Itaguaí. Os dois chefes de Estado, Macron e Lula, participaram pela manhã de quarta-feira da inauguração do submarino toneleiro. A gente acompanhou tudo isso ao vivo aqui ontem, né? Também durante a nossa programação. O toneleiro, ele faz parte do ProSub, que é um programa de desenvolvimento de submarino desenvolvido por brasileiros e franceses. O toneleiro, que foi lançado ontem, é o terceiro submarino brasileiro a propulsão convencional e faz parte, como eu disse, desse ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento dos Submarinos, uma parceria entre Brasil e França. Essa parceria para o submarino foi firmada em 2008, com um orçamento de cerca de 40 bilhões de reais. A previsão inicial era de que ele fosse colocado em operação em 2020, teve aí um atraso de 3 anos e meio, 4 anos, né? O submarino, como a gente disse ontem, estou só retomando para quem não nos acompanhou, ele pode ficar em operação por até 70 dias submerso, tem capacidade de carregar 1.870 toneladas e atingir a profundidade de 250 metros de profundidade. A gente está acompanhando imagens ao vivo de agora de Brasília, mais algumas fotos, né? Fotos essas que a gente vai ver nos jornais ao longo do dia, jornais internacionais, enfim, firmando essa parceria, estreitando, na verdade, essa parceria entre o governo brasileiro e o governo francês. Agora eles entram ali no Palácio do Planalto e aí só fazendo mais fotos ali na entrada, né? As bandeiras posicionadas ali ao fundo. Muita gente esperando, porque agora, qual que é o que está no roteiro para ser feito hoje em Brasília? Eles vão fazer uma revista às tropas na Praça dos Três Poderes, vai ter na sequência uma reunião bilateral, depois está prevista uma declaração à imprensa, um almoço oferecido, né, pelo casal Lula e Janja, e depois encerra assim essa visita oficial do Macron. E, inclusive, também em Brasília, ele vai encontrar com o Rodrigo Pacheco, né, presidente do Congresso, mas não é uma visita assim tranquila, porque o Rodrigo Pacheco tem interesse. Qual que é? Ele quer discutir com o presidente francês, estou falando um pouco tão mais leve, né, claro, para dar uma leveza à questão política, mas o que é? É a criação de uma comissão Brasil-França, que foi aprovada em 2019, mas tem o intuito de trazer mais investimentos, porque essa visita de Emmanuel Macron em Brasília, ele aproveita também para se reunir com autoridades. E com o Rodrigo Pacheco, eles devem discutir essa questão do grupo para ajudar na criação de leis, para assim aumentar esse comércio bilateral entre Brasil e França, que só no ano passado, lembrando, deu 8 bilhões e 400 milhões de dólares. Muito dinheiro, é uma relação comercial fundamental. E durante essa conversa com o Rodrigo Pacheco, eles também vão falar sobre a questão das exportações brasileiras, que somam quase 3 bilhões de dólares, sempre relacionado ali principalmente ao farelo e também ao óleo de soja. As importações, Ingrid, somaram 5,5 bilhões de dólares, impulsionados pelo fornecimento de máquinas e motores não elétricos. Tem uma questão que chama muito a curiosidade, é que atualmente no Brasil, para quem está acompanhando a gente, inclusive Emmanuel Macron está conversando ali com ministros, Ricardo Lewandowski da Defesa, nós também estamos, da Justiça, perdão, o ministro Múcio da Defesa, Anísia Trindade da Saúde, tá o alto escalão brasileiro recebendo Emmanuel Macron, é o mínimo, né? Receber uma autoridade europeia, temos que ter todas as nossas autoridades presentes para receber um importante parceiro comercial. Afinal, olha que curioso, a França tem nesse momento 869 empresas em atuação no Brasil. Empresas estrangeiras, multinacionais atuando aqui no país.
para isso é importante, sim, uma colaboração entre os países para facilitar a entrada de dinheiro estrangeiro, para facilitar a chegada dessas empresas, e isso acaba gerando, para você ter ideia, 500 mil empregos. Então, o que nós estamos acompanhando, além de uma aproximação do Brasil com a União Europeia, porque nós sabemos que Emmanuel Macron é um dos líderes da União Europeia, ele sempre fala muito em voz da União Europeia, principalmente em questões quando nós vemos questões que atingem o mundo, como guerras na Ucrânia. Israel, Emmanuel Macron é um dos agentes bem atuantes do planeta. Então, uma visita como o dia de hoje é fundamental. Como a Ingrid bem disse, eu também lembrei logo no comecinho dessa transmissão, é a primeira visita de Emmanuel Macron ao país da América Latina desde que ele assumiu o governo em 2017. Ou seja, quase 7 anos para acontecer isso. Então, passo importante e fundamental para estreitar os laços, e essas reuniões ajudam e muito nessa questão de colaboração, que além de todo o investimento em dólares e bilhões em recursos, tem a troca de conhecimento que é fundamental, né, Ingrid? Exatamente, Pedro. E quando eu passava pela agenda dele, né, o que ele fez na terça, o que ele está fazendo hoje, ontem pela manhã, que ele esteve no Rio de Janeiro, e ontem, depois da passagem pelo Rio de Janeiro para o lançamento do submarino, ele foi para São Paulo. O que ele foi fazer em São Paulo? Lula não acompanhou ele até São Paulo. O presidente francês esteve no 8º Fórum Econômico Brasil-França, na sede da Fiesp. Então, ele se reuniu ali com empresários, se reuniu ali com peças importantes do cenário econômico paulista, principalmente, né? Ele estava ali em São Paulo para esse Fórum Brasil-França. E aí, nesse evento, o Macron chamou de péssimo negócio a proposta de acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Então, há essa discussão, né, desse acordo entre as duas entidades ali que representam países, o Mercosul, aqui com países da América do Sul, o bloco da União Europeia. E ele classificou como péssimo negócio. Ele disse que não há nada que leve em consideração o tema da biodiversidade do clima. Quer dizer, vai muito ao encontro daquilo que ele veio fazer aqui. Quando ele visita a Amazônia, fala de preservação, vem meio que num pré-evento da COP30. Quando ele retrata esse acordo entre Mercosul e União Europeia, ele não identifica nesse acordo questões da biodiversidade do clima. E acha que isso está faltando, né, nessa conversa, porque palavras dele, né? Vamos forjar um novo acordo à luz dos nossos objetivos e da realidade. Um acordo comercial que seja responsável pelo desenvolvimento, pelo clima e pela biodiversidade. E aí é interessante também porque depois dessa reunião, ele visitou na USP a filial do Instituto Pasteur, que é um instituto francês ligado à tecnologia, ciência e saúde, que tem investimentos também franceses. A gente continua acompanhando toda a movimentação, ele se deslocando, né, Pedro, ali dentro do Planalto, muitos assuntos sendo tratados nesses 3 dias de visita oficial. Sem dúvidas, uma visita fundamental. E eu queria falar um pouquinho mais sobre esse Fórum Franco-Brasileiro que ocorreu em São Paulo, porque foi fundamental para essa aproximação de fato financeira também. E o presidente Emmanuel Macron, ele falou muito bem do Brasil. Ele disse que o Brasil tem diferenciais como, por exemplo, nós temos a capacidade e um grande potencial, um forte potencial em energias renováveis. E também, segundo ele, o Brasil tem competências excepcionais no campo da energia limpa, uma riqueza única de diversidade. E é fato, nós temos que explorar o que a natureza nos deu. Além dessas questões dos elogios, Emmanuel Macron falou sobre os investimentos diretos feitos pela França no Brasil, que registraram um aumento de 26% e ultrapassando a marca de 40 bilhões de euros. Muito bem, eles estão se encaminhando, onde também acontece a cerimônia de posse presidencial, né? Além disso, o comércio agora entre os dois países, ultrapassa 8,4 bilhões de euros. E essa dinâmica, segundo o presidente francês, deve ser consolidada principalmente e especialmente no contexto da emergência climática. Emmanuel Macron vê no Brasil
muita economia verde e é um dos temas globais, né, Ingrid, essa questão da economia verde, que os poderosos estão entendendo que dá para ganhar dinheiro preservando. Além disso, e nós estamos sofrendo, todo dia a gente tem sofrido com as mudanças climáticas, eu falo pela questão do clima que está aumentando. Vamos ouvir um som sobre a banda, um áudio da banda nesse momento. Acompanhando esse estreitamento de laços entre Brasil e França, o presidente Emmanuel Macron faz a primeira visita na América Latina, um momento histórico e importante para as duas nações. Nós sabemos que a França é o terceiro parceiro comercial mais importante do Brasil. Muito dinheiro envolvido, uma questão fundamental. Mas eu acho importante, algo que tem que ser discutido, inclusive o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez questão de fazer quando ele visitou a Europa, mais precisamente Paris, ele fez um discurso para milhares de pessoas justamente defendendo a economia verde. E o Brasil, de fato, é como o nosso Ministério do Meio Ambiente diz, está na crista da onda nessa questão, porque nós temos uma biodiversidade fantástica, principalmente ali na Amazônia, e com isso nós podemos explorar toda essa riqueza de uma maneira sustentável. Os poderosos estão entendendo que cada vez mais, quanto preservarmos, mais recursos vamos ter. Isso é fundamental, inclusive a Embrapa, né, Ingrid? Tem várias pesquisas desenvolvendo, inclusive a Embrapa está nesse meio de acordos para troca de conhecimento entre Brasil e França, porque é importante a gente lembrar da Embrapa, que é uma entidade nacional com desenvolvimento de tecnologia pensando na sustentabilidade junto com a produtividade, porque também não dá para a gente ignorar que nós vivemos numa sociedade, numa realidade onde a produtividade tem que ser eficiente. Mas não dá para deixar de lado a questão ambiental, né, Ingrid? Exato. Quando a gente fala dessa questão de produção de alimentos, né? Foi-se o tempo em que se devastavam florestas para criar gado, para plantar, né? Hoje a gente vê cada vez mais pesquisas para aumentar a produtividade sem destruir o meio ambiente, sem derrubar florestas. A gente ouve muito sobre o sistema ILPF, por exemplo, lavoura pecuária, que você abrange, né? Você consegue produzir mais no mesmo lugar, no mesmo espaço. E essa é uma das preocupações e uma das discussões que fazem parte dessa agenda da visita do Macron, né? A gente diz, né, o Brasil é o celeiro do mundo, a gente produz alimento para o mundo inteiro. Como fazer isso mantendo as nossas matas, o que sobrou das nossas matas, a floresta amazônica, por exemplo. Então, você muito bem lembrou da Embrapa, que é uma instituição importantíssima para o desenvolvimento, completou 50 anos no ano passado, para o desenvolvimento da agricultura e da agropecuária aqui no Brasil. E aí a gente está na expectativa, porque estava marcado para as 13 horas, a gente não sabe se isso vai acontecer agora,
para que sejam assinados e apresentados uma série de acordos firmados pelos dois presidentes. Então, é claro, como a gente já discutiu, a pauta ambiental, de sustentabilidade, de preservação, está em alta. Com certeza, parte desses acordos se refere a isso. Então, a gente segue nessa expectativa para que esses acordos sejam assinados e apresentados, acordos firmados entre esses dois presidentes, entre o Lula e o Macron, e aí está prevista uma declaração conjunta à imprensa. A gente segue aqui aguardando por isso, eles continuam nas cerimônias, apresentações, homenagens, um pouco aí da cultura brasileira também sendo abordada e sendo mostrada em Brasília, Pedro.